que o Harry tem que voltar pra casa dos tios todo ano nas férias depois de descobrir que é um bruxo? Como o Harry sabe quem são Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas? Como Voldemort descobre sobre o torneio tribruxo pra planejar tudo aquilo contra o Harry? O que aconteceu com Bartol Crouch Jr.? De onde o Harry tirou o pedaço de espelho que ele usa pra tentar se comunicar com quem ele acha que tá se comunicando? Essas são só algumas das coisas que os filmes de Harry Potter deixam completamente em aberto e não respondem absolutamente nada pra você. Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então já sabe, né? Deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações, fica por dentro de tudo, se inscreve, deixa like, deixa comentário, botão valeu pra contribuir, assim o comentário fique em destaque aí, ou membro, como você preferir. Cara, é incrível a quantidade de coisas que os filmes de Harry Potter deixam em aberto, se tratando assim de adaptação mesmo. Porque se você parar pra pensar, a história de Harry Potter, ela segue cronologicamente ali, né? Os acontecimentos, eles se fecham bonitinho em cada filme, sim, mas algumas coisas ficam sem resposta. Por quê? Porque são coisas que estão nos livros, eles não levaram pros filmes e simplesmente deixa. Assim, entenda como que as pessoas vão entender, se virem. Quem não leu os livros, leia. É tipo assim. E hoje eu separei alguns desses momentos pra falar aqui um pouco sobre eles. Por exemplo, no primeiro filme, o Harry começa tendo uma vida muito miserável com os Dursley. Ai, que susto, minha filha. Nossa senhora. Ô, filha, que susto. O pai tá gravando, faz isso não. Ai, meu Deus do céu. O pai tá gravando. Quer falar oi aqui? Fala aqui, ó, no roxinho. Fala oi. Fala seu nome. Ih, parou de falar. Vai lá com a mamãe. Vai. Interrompemos nossa programação. O Harry tem uma vida miserável ali, só voltando, né? O Harry tem uma vida miserável ali com os Dursley, descobre que é bruxo, vai pra Hogwarts e a gente pensa, nossa, a vida do cara vai mudar. Agora ele, nossa, vai viver um mundo tranquilo ali, vai... Não tranquilo, né? Na medida do possível. Mas aí ele, todo ano ele volta pra casa dos Dursley. Ele não vai passar as férias lá na toca com os Weasley, que seria super bem-vindo, os Weasley adoraria ter ele ali. E nada disso é explicado, nunca é explicado por quê. Tem um motivo, obviamente. Se a pessoa não leu os livros ou não se aprofundou procurando sobre, ela não vai saber, você entendeu? Ela não vai saber que ali na casa, na Rua dos Alfeneiros, quando a Petúnia aceitou o Harry, ela selou uma proteção que o Dumbledore fez um feitiço estendendo o sacrifício da Lilian até a Rua dos Alfeneiros. E então, como a Petúnia tinha o mesmo sangue do Harry, né, o laço sanguíneo ali, quando ela aceita ele, ela sela essa proteção. Por isso que ali na Rua dos Alfeneiros o Voldemort não pode encostar no Harry, nem acha o Harry. Então por isso que ele tem que voltar. Ele tinha que chamar aquilo ali de casa. Por mais que fosse uma merda viver ali, ele precisava chamar aquilo ali de casa, ali tinha que ser a casa dele. Então por isso que ele não vai passar as férias, não vai direto de Hogwarts pra casa dos Weasley, nem nada do tipo. E isso é uma coisa que o filme, eles não explicam em nenhum filme, nenhum mesmo. Agora, quem são Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas? Se depender do filme, ninguém vai saber, porque no terceiro filme, que é quando o Harry pega o mapa do maroto ali, né, os marotos são apresentados, a história dos marotos mesmo é cortada do filme, simplesmente cortada. Ninguém fala em nenhum momento, o Lupin não fala, eu sou o Aluado, o Sirius é o Almofadinhas, o seu pai era o Pontas, o Pedro Pettigrew é o Rabicho. Ninguém fala isso. E aí, no filme seguinte, o Voldemort aparece chamando o Pettigrew de Rabicho, o Harry aparece falando o apelido do Sirius, só que na tela isso não aconteceu, entende? No livro, o Harry descobre, ele ouve toda a história, descobre que eles eram, o Aluado era o Lupin, o Almofadinhas era o Sirius, o Rabicho era o Pettigrew, o Pontas era o Tiago. Só que no filme não, isso não é, definitivamente não é dito no filme, não é falado. E aí só aparece o Voldemort chamando o Pettigrew de Rabicho, que eu queria saber como ele sabe o apelido dele, e também não é mostrado onde o Harry descobre isso no filme. E aí o Harry tá chamando o Sirius de Almofadinhas. Ele fala assim, o Almofadinhas, ele pegou o Almofadinhas no esconderijo dele, né, usando o codinome lá com o Snape, pra falar que o Sirius tinha sido pego. Então assim, é uma coisa que se dependesse do filme, ninguém sabe. Talvez até alguém fale, mas o Harry na história ele sabe, né? No livro ele sabe e tal. Mas não importa. Se ele colocou no filme, ele tem que explicar. Se no filme seguinte ele coloca, no filme anterior ele tinha que ter explicado. Senão as pessoas ficam boiando. Tipo, as pessoas que eu digo é público geral. Não quem é rato de Harry Potter que consome tudo, que se aprofunda em tudo, obviamente, né? Não tô falando da gente. Eu tô falando de pessoas que consomem de forma geral. Um filme não é feito só pra fã. Ele é feito pra todo mundo. Ele tem que ser feito pra todo mundo. Ele tem que conversar com todo mundo. No quarto filme, Cálice de Fogo, é
descoberto que Bartô Crouch Jr. está vivo e que estava se passando por Alastor Moody e tinha fugido de Azkaban. Pois toda a história, a trama de como ele chegou ali fica em aberto. O que aconteceu com ele depois fica em aberto. Talvez quem só assistiu pense que ele voltou pra Azkaban, porque tem a fala do Dumbledore falando: mande uma coruja a Azkaban. Vão notar que está faltando um prisioneiro. E é isso. O filme não fala nada o que aconteceu com ele. Ele, no livro, sofre o beijo do Dementador, né? Fica ali, tem a alma sugada e tal. Mas o filme, ó, tanto faz, tanto fez. Quer saber o que aconteceu com ele? Descubra. Descubra. Como ele sequestrou o Moody, se passou por eles, não importa. Outra coisa também que os filmes deixam em aberto. Como que o Voldemort soube de tudo se ele tava escondido lá no meio das matas da Albânia, lá junto com o Rabicho, que também era fugitivo? Como que ele foi saber de um negócio que era segredo ali, que tava em segredo, que nem tinha sido anunciado? O filme não explica. Essa história é completamente cortada do filme. A Berta Jorkins, que é a chave fundamental disso, é cortada do filme. Simplesmente o que acontece é, a Berta Jorkins, ela vai levar umas papeladas pro Bartô Crouch Sr. e ela acaba descobrindo que o Bartô Crouch Sr. contrabandeou o filho pra fora de Azkaban, né? Que todo mundo achava que tinha morrido, mas na verdade quem tinha morrido era a mãe do cara e não o Bartô Crouch Jr. E aí, ela descobre e aí o Bartô Crouch fala, putz, ferrou, vou fazer um feitiço de memória nela muito forte aqui, faz um feitiço nela. A Berta Jorkins era meio desmiolada já, e aí ela sai de férias no Ministério da Magia e vai viajar pra Albânia, que era onde ela tinha parente. Numa estalagem na Albânia, o Rabicho tinha parado pra comer uma coisa faminto ali, ele encontra ela reconhece ele, porque estudaram na mesma época junto, o Rabicho consegue convencer ela a acompanhar ele leva pro Voldemort, o Voldemort e o Rabicho torturam ela, tiram as informações dela do torneio Tribruxo, de tudo, já que ela trabalhava diretamente com o Bartô Crouch Sr. Aí que eles descobrem, aí que eles bolam o plano, aí que eles vão resgatar o Bartô Crouch Jr., aí que o Bartô Crouch Jr. e o Rabicho vão sequestrar o Moody e então colocam o plano em prática. Mas pro filme, ninguém precisa saber disso, entendeu? Ninguém precisa saber disso. Mano, incrível, porque quem leu o livro sabe disso. Quem só viu o filme, e eu volto a dizer, eu estou falando do público geral, eu não tô falando da pessoa que consumiu, virou fã, saiu pesquisando tudo, foi ler o livro, tô falando do público geral. Voldemort simplesmente sabe. Como ele sabe? Ele sabe. E o que aconteceu com os pais do Neville Longbottom? O filme também deixa em aberto. Eles male falam sobre os pais do Neville. Quando o Harry descobre, né, que eles foram torturados, ele vê a lembrança lá do Karkaroff entregando o Bartô Crouch Jr., uma cena que eu gosto muito, embora seja diferente do livro, eu gosto muito dessa cena. E aí, lá em Ordem da Fênix, o próprio Neville fala, né, depois que a Bellatrix foge, ele fala, meus pais foram torturados pela Bellatrix Lestrange, papapá. O Sirius até fala quando mostra a foto da Ordem da Fênix, né? Tiveram um destino pior do que a morte, se quer saber. Quero saber! Eu quero saber! O que aconteceu com eles? Não é falado. Eles estão até hoje internados no Hospital St. Mungus com sequelas irreparáveis por conta dessa tortura. Mas o filme não conta isso. O filme deixa em aberto. Outra coisa que isso aqui, cara, é uma falha tão grande dos filmes, tão grande, não é uma parada pequena, é simplesmente o que ajuda o Harry a escapar da mansão dos Malfoy. O Harry, em Relíquias da Morte, ele tá... Já começa o filme ele com um espelho que ele acha que tá vendo o olho do Dumbledore ali, né? Era de um Dumbledore, ele só não era do Dumbledore que ele tava esperando. Ele tá ali com o espelho e ele fica vendo um olho que ele acha que é do Albus Dumbledore. E ele fica com aquele espelho, com aquele pedaço de espelho pra cima e pra baixo, não sei o que, o espelho. Então, ele é preso lá na mansão dos Malfoy, capturado, fala, bom, acabou agora que tô desesperado. Ele pega aquele pedaço de espelho que tava na meia dele e fala, me ajuda, por favor. E aí o Dobby aparece e salva eles dali. Cara, simplesmente eles estão sendo salvos de uma trama que ali tava, pô, não tem saída, entendeu? Como esse espelho chegou nele? Não é falado nos filmes. Aquele espelho foi um presente do Sirius, simplesmente um presente do Sirius no livro, que é um par, na verdade. Um ficava com o Harry e o outro ficava com o Sirius pra eles se comunicarem. O Harry esquece desse espelho, ele acaba quebrando no malão, e aí só depois que o Sirius morre, ele fala, putz, devia ter usado, né, isso daqui, olha, não é mesmo? Que coisa. Do nada, em Relíquias da Morte, no filme isso é cortado, não tem esse espelho no filme. Não tem em nenhum momento esse espelho. E então, simplesmente, em Relíquias da Morte, no filme, ele aparece ali com o espelho. E aí aparece lá na casa do Aberforth, o espelho, faltando um pedaço que é justamente o pedaço do Harry, uma coisa que tá errada, porque é um par, entendeu? O Aberforth, ele compra do Mundungo, que tinha roubado as coisas da casa do Sirius, aí o Aberforth tem aquele pedaço, aquele espelho que falta o pedaço do Harry, nada a ver. O pedaço do Harry não tá faltando ali, porque não ia nem aparecer, porque não é daquele jeito que funciona. Então no filme ele simplesmente, ó, como que o Harry tirou daquele espelho, de onde ele tirou aquilo? Não interessa, não interessa. Outra coisa que o filme explora muito mal e acaba
acaba deixando em aberto. A profecia. No quinto filme, o enredo gira em torno da profecia. Simplesmente eles vão pro ministério, o Voldemort quer pegar a profecia, a Ordem se organiza pra proteger a profecia. O Harry cai numa armadilha e vai lá pro ministério, tem a batalha do departamento, a profecia se quebra. E no filme, simplesmente a gente ouve a profecia falando: "Mais um não poderá viver enquanto o outro for vivo", e acabou. Só isso, não fala mais nada. Não explica nada. Enquanto no livro Dumbledore tem uma conversa com o Harry, explicando tudinho o que aconteceu, o porquê daquela profecia, como ela foi feita, quem fez, que aquilo foi o motivo dos pais do Harry se esconder, que aquele foi o motivo do Voldemort atacar o Harry quando era bebê e tudo aquilo. E fala, inclusive, que o Harry não precisava seguir a profecia, não era uma regra, entendeu? Pô, no filme, isso não tem 2% do que é explorado, sabe? 2%. Então é uma coisa que parecia ter um peso enorme no filme, vira só uma alegoria ali, vira só um enfeite ali, com uma voz horripilante falando: um não poderá viver enquanto o outro sobreviver. Beleza, o que isso significa? Como que isso se aprofunda, entende? No filme fica em aberto. Outro detalhe que fica... Nossa, esse aqui fica sem explicação nenhuma. Por que a varinha do Harry reage sozinha contra o Voldemort quando eles estão fugindo ali no Sete Potter, né? Na batalha do Sete Potter. O Voldemort troca de varinha, porque a dele e a do Harry ficavam interligadas, ele pega do Lúcio, e aí, quando ele vai atacar o Harry, a varinha do Harry reage sozinha, o Harry tá praticamente desacordado, a varinha reage sozinha ali contra o Voldemort. E aí o Harry fica: nossa, como que isso aconteceu? Não, minha varinha reagiu sozinha, ninguém acreditava nele. E aí quando ele tá lá no limbo, o Dumbledore explica pra ele, né, a sua relação com o Voldemort é atípica, é única, então a sua varinha reconhece o Voldemort naquele momento e regurgita o próprio feitiço contra ele. A sua varinha contra outras pessoas é uma varinha completamente comum, mas contra o Voldemort ela era mais poderosa, porque ela já tinha subjugado o Voldemort no cemitério com Prior Incantatem, e ela reconhecia o Voldemort. Tipo, pô, isso é importante de explicar, tá ligado? Não explicam, simplesmente não explicam. Outro ponto que fica completamente aberto: como o medalhão foi parar na casa dos Black. Quando eles estão lá em Relíquias da Morte, eles estão procurando, eles descobrem sobre RAB, que tá... Nossa, RAB, irmão do Sirius. Ah, monstro, nessa casa tinha um medalhão assim? Tinha. Meu mestre pediu pra destruir e é isso. Acabou. De onde veio o medalhão? Como que o Regulo conseguiu o medalhão? O que aconteceu? Como que ele descobriu? Nada importa. Nada importa, porque é cortada essa parte do monstro contando que isso foi só... Cara, isso simplesmente foi o maior tiro no pé do Voldemort, que fez com que ele começasse a ser descoberto sobre as Horcruxes. Então é importante, tá ligado? É muito importante. O que acontece no livro é... O Voldemort pede um elfo emprestado, o Regulus já tava meio arrependido de ter sido Comensal da Morte. O Voldemort pede um elfo emprestado, o Regulus vai lá, empresta o monstro e fala pro monstro: quando você terminar o que o Voldemort pedir, você volta. O Voldemort vai lá, faz o monstro beber a poção que tava protegendo o medalhão, pra testar as defesas, se estavam reforçadas ali, deixa o monstro agonizando pra morrer. Só que o Voldemort subestima a magia dos elfos, e aí o monstro termina de fazer o que ele tinha que fazer e volta, porque foi a ordem que o Regulus deu. Ele podia sair dali da caverna, só que o Voldemort nem se deu ao trabalho de colocar feitiços ali que impediam elfos de sair dali, porque ele achou que o elfo ia ficar ali morrendo, tava nem aí, achou que o elfo, sei lá, não conseguiria sair, entendeu? Então, simplesmente mostra um dos maiores vacilos do Voldemort, um dos muitos dele, que vão construindo a ruína dele, o caminho dele pra destruição. E isso não é mostrado, tipo, quem é RAB? Nossa, simplesmente, olha, é o irmão do Sirius. Acabou. É assim no filme, entendeu? É assim no filme, não fala como o medalhão chegou, nada disso, cara. Outro ponto que também fica muito, muito em aberto: a conexão do Harry com os Peverell, com o Ignotus Peverell, no caso, né? Ali no filme, o Harry tem a capa de invisibilidade, que recebe no seu primeiro ano, a gente não sabe de quem, né? Mas depois a gente descobre que é do Dumbledore. No livro isso, no filme também não fala que é o Dumbledore, tá? E aí, o Dumbledore simplesmente tava com a capa, por quê? Por que ele tava com a capa? Depois a gente descobre, né, que era uma relíquia da morte, que tinha um conto dos três irmãos, mas não explica que o Harry tem ligação com o Ignotus Peverell, que é o irmão primeiro dono da relíquia. Não explica que o Dumbledore tava com a capa porque pediu emprestado pro Tiago pra analisar ela, justamente por suspeitar que era uma relíquia da morte, e aí devolve pro Harry no Natal, lá quando o Harry volta pra Hogwarts. Tipo, lá no bilhete fala: ah, meu pai me emprestou isso antes de morrer, tá na hora de devolver pra você, espero que faça bom uso. Ok, isso fala, mas por que ele emprestou? De onde vem isso? Como que o Harry tem essa capa? Não explica. Porque no livro é explicado. O Harry fala: eu sou descendente do irmão. E ele vai lá e vê o túmulo em Godric's Hollow e fala: pô, Godric's Hollow, minha família é daqui. Eu sou descendente desse cara. Então, essa explicação não tem no filme. O filme não fala, o filme não deixa claro que o Harry era parente do Ignotus Peverell, que foi o primeiro dono da capa de invisibilidade. Isso não fica claro. Essa daqui também é outro que... Nossa, essa fica muito, muito, muito em
em aberto, cara, muito em aberto. Em Relíquias da Morte, o Harry tá lá, né, guiado por um patrono na floresta, chega e a espada tá no fundo do poço, no fundo do lago congelado. E aí ele vai lá pra tentar pegar a espada, quase é enforcado pelo Horcrux e tal. E aí depois, né, quando tá mostrando as lembranças do Snape, acaba mostrando ele conjurando o patrono e mostra que o patrono era o mesmo que tava lá na floresta. Numa tentativa muito falha de explicar, olha, foi o Snape que fez isso. Mas o filme não fala quem colocou a espada ali, você entendeu? E é o Snape, foi o Snape que colocou a espada ali, foi o Snape que conjurou aquele patrono pro Harry achar a espada. Só que no filme, eles tentaram fazer isso de um jeito, pô, eles colocaram o Snape conjurando o patrono enquanto o Dumbledore tava vivo e o patrono saindo pela janela. E aí depois o patrono lá no mesmo local. Tipo, eles só quiseram mostrar que o patrono era o mesmo, colocando momentos diferentes, né, cronologicamente, mas que fez uma bagunça tão grande, porque, pô, o patrono sai pela janela, depois aparece na floresta. Todo mundo falou, não, o patrono saiu dali e foi pra floresta. Como se naquele período que ele conjura o patrono, o Dumbledore tava morto, você entendeu? Tipo, é uma confusão, uma miscelânea, cara, uma bagunça. Coisa que o filme deixa em aberto. Outro ponto que também fica em aberto nos filmes. Como que o Snape... Por que o Snape virou Comensal da Morte? Sabe? Nos filmes isso não é mostrado. Principalmente porque a lembrança que o Harry vê do Snape, onde ele xinga a Lilian de sangue ruim, é cortada. Isso foi cortado dos filmes. Então, assim, a gente não tem um momento do Snape rompendo a amizade com a Lilian, não tem o Snape ficando irritado com muita raiva quando a Lilian começa a sair com o Tiago, que o Tiago era o grande inimigo dele. Ele não virou Comensal da Morte só por isso, né? Obviamente ele já tinha ali, já gostava da ideologia já, era uma parada que ele já se sentia atraído, né? Andava com uma galera meio esquisita. Mas isso não é mostrado. Isso não é mostrado. E aí, não mostra simplesmente o motivo do Snape ir atrás do Dumbledore pra pedir ajuda. Tipo assim, não é explicado assim, sabe? No filme só mostra o Snape chegando, ajuda, por favor. Ele vai atrás dela, não sei o que. Vai atrás da Lilian. Ok, mas não fala que foi ele que falou a profecia pro Voldemort e se arrependeu. E tipo, quando descobriu que era a profecia poderia atingir a Lilian ali, que o Voldemort iria atrás da Lilian. Não mostra, isso não mostra, cara. Tipo, mostra de forma muito rasa o Snape pedindo ajuda pra proteger e esconder o Harry, esconder a Lilian. Só isso, sabe? Esconder todos eles, sabe? E acho que por último, que fica em aberto aqui, o que mais fica em aberto é o fato do Harry ter sobrevivido à Avada Kedavra do Voldemort lá na floresta, na segunda vez. Por que que ele sobreviveu? No filme não explica. No filme não é falado. Inclusive, muita gente acredita que ele sobreviveu porque o Voldemort só destruiu a parte dele que tava dentro do corpo do Harry e acabou. E o Harry tinha a Pedra da Ressurreição e por isso ele... Só que não é nada a ver, entendeu? Nada a ver. No filme não explica que o Voldemort, ao usar o sangue do Harry lá em Cálice de Fogo pra retornar, que tinha a proteção da Lilian, prende o Harry à vida. Isso fica completamente em aberto, cara. Completamente em aberto. Então a pessoa que não leu os livros, ou que não se aprofundou, que só viu o filme, não entende isso, não sabe. Tipo assim, o Harry sobreviveu por quê? Porque Deus quis, entendeu? Tipo, simplesmente assim, porque o filme que precisava explicar isso, não explica. Mas é isso, meus bruxos. Tem mais alguma coisa que vocês sentiram que ficou em aberto nos filmes de Harry Potter, que eles deixaram de trazer ali na adaptação e falharam? A gente sabe, né? Uma adaptação acaba sendo diferente, tem ali suas mudanças e é normal. Mas algumas precisavam ter ali, alguns pontos precisavam, eram cruciais de serem explorados na história. Fizeram muita falta. Me conta aqui qual foi que você sentiu falta, qual foi uma coisa que quando você viu o filme não entendeu direito, só foi entender quando leu o livro, se você assistiu o filme antes de ler o livro. Me conta aqui, ou se você leu o livro e sentiu falta de alguma coisa no filme, que viu que no filme ficou em aberto, me conta aqui, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.